Olá, paz e bem. Sou o noviço Roberto, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Negar o papado, o primado de Pedro, ou a sucessão apostólica dos bispos de Roma desde Pedro, é negar a história. Se a pessoa nega o papado, ele nega a história. Se ele dá outra interpretação, isso é achismo e malabarismo, ou total ignorância, né? Porque tanto a história como a tradição cristã, a patrística, a história em si, e a história da igreja, fala sobre o papado desde Pedro, né? E essa sucessão. Aqui eu vou usar a Bíblia protestante. Pedro, no aramaico, porque Jesus disse em aramaico a Pedro, né, em Mateus 16, 18, usou o termo Cefas ou Kepá, no aramaico, não o aramaico siríaco, e sim o aramaico galileu. O aramaico tinha vários dialetos, né? No Antigo Testamento era o aramaico caldeu, próximo, muito semelhante ao hebraico. Aí tem o Juan Oliveira usando a Peshita, né? A versão da Bíblia em aramaico, para deturpar o termo Kepas, né? Para dizer que também Jesus é Kepas, sendo que Jesus é Litos, né? Então o Juan Oliveira ele se baseia no aramaico siríaco, que não era o aramaico de Cristo, nem dos judeus da Palestina do século I. O aramaico de Cristo, Jesus, dos judeus do século I, era o aramaico galileu, né? E não o aramaico siríaco. Cefas, ou no hebraico, café, mas se escreve Keph, é K-E-P-H no hebraico. Cefas já aparece lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias e no livro de Jó. Como não lembro o texto de Jó, eu vou citar Jeremias. Então, Pedro, né, Simão, ele não era Pedro, né? Ele era Simão, né? Jesus mudou o nome dele para Kepa, Cefas, que significa rocha ou penhasco, e não pedrinha, né? Porque tem o grego sotão e o grego koiné. No sotão, de fato, Petros era pedrinha. No grego koiné, rocha, pedra, pedra grande. Né? Então tem essa diferença do grego. Então o termo Cefas já aparece lá no Antigo Testamento como penhasco, como rocha. Assim ensina também os léxicos, né? Grego, espanhol, grego, francês, grego, inglês. Jeremias 4:29 no hebraico, e tem aqui o português. 4:29. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fogem todas as cidades, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam desamparadas e já ninguém habita nelas. Então, aqui no hebraico, penhasco é Cefas, o mesmo termo, título, nome que Jesus deu a Simão, penhasco. Então, Cefas não é uma pedrinha, é um penhasco, né? É um penhasco. E que é um penhasco? Uma montanha. Aqui Jeremias 4:29 já traz o termo Cefas, que significa rocha, penhasco, e não pedrinha, nem pedra. Em Isaías 22, temos a nomeação
de Eliaquim, que substituiu outro Eliaquim, que assumiu o cargo de vizir, primeiro-ministro do palácio, né? Primeiro-ministro, chefe máximo. Ele assumiu o cargo de outro antecessor, Sebana. Sebana é degradado Eliaquim. Aqui no Isaías 22, do 15 ao 25, Eliaquim recebe as chaves do palácio do rei, né? As chaves. Em Apocalipse diz que Jesus possui a chave da casa de Davi. Aqui, no palácio do rei, Cefas recebe a chave, que para o judaísmo é o poder total, o poder máximo, né? Então aqui, Eliaquim, ele sucede aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, anda, vai ter com esse administrador-chefe, né? Ou mordomo mor. Existe o mordomo e o mordomo mor, que é o chefe dos mordomos. Agora vai ter com esse administrador, né, do palácio, depois do rei era ele, ou primeiro-ministro, com Sébana, o mordomo, e pergunta ali, quem é que tens aqui? Ou que tens tu aqui para abrir uma sepultura lavrando em lugar alto e tua sepultura ciselando na rocha a tua própria morada. Eis que, como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te com firmeza, enrolar-te no invulcro, blá blá blá. Aí vai, eu te lançarei fora do posto, né? Do posto de vizir, o primeiro-ministro, e será derribado na tua posição. Naquele dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei da túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, lhe entregarás das mãos teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Então Eliaquim, ao receber as chaves, torna-se o pai espiritual, o chefe de todo o Israel, né? Então, com certeza, né? Jesus usou Isaías 22 em Mateus 16, 18, ao dar as chaves para Pedro, né? Dá toda a autoridade. Como ele é quem tornou-se pai para os moradores de Jerusalém, Pedro, né? Cefas, torna-se pai espiritual para toda a igreja, para todos os cristãos. Torna-se chefe dos apóstolos. Aqui, porém, sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá, né? O que ligares será ligado, o que desligares será desligado. Finca-lo-ei com um estaca em lugar firme, ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão as responsabilidades da casa de seu pai, e prole, os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele é quem torna-se vizir, mordomo, primeiro-ministro, chefe de Israel, depois do rei, e um pai espiritual para a casa de Jerusalém. Então é a mesma coisa. E outra, ele é quem assume o cargo de Sébana, né? Ou seja, no palácio do rei só poderia haver um ministro, um administrador, um mordomo, não dois, não três, porque esse cargo é passado de uma pessoa para outra. Então,
é como um porteiro, né? Santo Agostinho, se não me engano, chama Pedro de porteiro do céu. Então, quando a gente vai nos apartamentos, tem um porteiro, não dois porteiros. Então, esse cargo é passado, vamos supor, eu passo esse cargo para outra pessoa e não para duas ou três pessoas. Então, a chave só poderia ser dado a uma só pessoa e não a duas, porque não pode haver dois primeiro-ministros, né? Dois mordomos, dois porteiros, dois chefes supremos, né? Então, a mesma coisa aconteceu com Pedro. Jesus não poderia dar as chaves a Tiago, a João, a Mateus, né? Somente a Pedro. E Pedro passaria esse cargo ao seu sucessor, que foi Lino, depois Anacleto, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. É claro que Jesus também dá todo o poder de perdoar a outros apóstolos, mas não dá a chave, não dá a autoridade. Porque uma casa, uma igreja, uma congregação, no próprio governo, não pode ter dois líderes, tem que haver um só. Senão vai haver guerra, discussão, divergência. Então, com base em Isaías 22, temos Mateus 16, 18, né, onde Pedro, Cefas, recebe as chaves do reino dos céus, né, e torna-se o primeiro-ministro, chefe dos apóstolos e o pai espiritual de todos os cristãos. Negar o papado é negar a história. Se a pessoa não usa a história como base para qualquer assunto, tema, argumento, para qualquer história, é malabarismo, é achismo, é ir contra a história, contra a tradição. Aqui tem um livro de história, antigo medieval, história, né, de ensino médio, do José Jobson de Arruda. Aqui ele vai falar sobre o cristianismo, que veio do judaísmo, vai falar sobre a vida de Jesus, o ensinamento de Jesus, a irradiação do cristianismo, né? Os 12 apóstolos, após a morte de Jesus, passaram a fazer reuniões particulares, né? Aí aqui mais para frente, não menos importante foi o trabalho do pescador Pedro, encarregado por Jesus de construir a sua igreja. Pedro levou o cristianismo a Roma, onde se dedicou a converter os humildes, os pobres e os escravos. A mesma coisa vai dizer Irineu, Eusébio e outros pais da igreja, que a igreja de Roma, hoje o Vaticano, foi fundada por Pedro e por Paulo. Aqui mais para frente na história, sobre a Alta Idade Média, a igreja e o Sacro Império. Aí, no século IV, né, no Concílio de Nicéia, em 325, aí entra a definição do poder papal. O clero secular, composto principalmente por padres e bispos, ainda que estou usando no livro de história, já estava estruturado desde o século III, faltava ainda definir ainda o papel do Papa no conjunto da cristandade. Em 325, o Concílio de Nicéia estabeleceu a igualdade entre os patriarcas de Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Roma, né, chamado Pentarquia, se não me engano. Só aqui, no Concílio de Nicéia, quando as igrejas de Jerusalém, fundado por Tiago, Antioquia, se não me engano, fundado por Marcos, Alexandria e Roma, fundado por Pedro e Paulo, né? A Antioquia, Santo Inácio na verdade, por Pedro também, né? Jerusalém, Tiago, Antioquia, Pedro, Alexandria, acho que é, se não me engano, Marcos, e Roma, a Igreja de Roma, por Pedro e Paulo, segundo Irineu e segundo aqui o próprio historiador, né, desse livro. Já vemos aqui que a Igreja Católica, então essas igrejas de Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Roma se unificam, entram em comunhão, passam a usar
o título de Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Acredito que só depois da Reforma Protestante ou depois do Cisma do Oriente, em 1054, que aí as duas partes da Igreja que se divide, Oriente e Ocidente, uma passa a usar o termo Igreja Ortodoxa, Católica Ortodoxa, e outra Igreja Católica Apostólica Romana, de todas as igrejas ligada ao Papa, né, ligada a Roma. Então, até 1054, a igreja usa o título, né, Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Depois passa a usar o termo romana por se separar da parte oriental, que hoje são as igrejas ortodoxas, né? Ou depois da Reforma Protestante, eu não sei direito. Então, as igrejas fundadas pelos apóstolos, Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Roma, se unificam, entram em comunhão. Aqui já mostra que a Igreja Católica tem princípio, né? Tem princípio, início apostólico, ou seja, é de origem apostólica. Aqui, ainda continuando, ainda no ano 325, né? No Concílio de Niceia, se reúne as igrejas de Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Roma. Mas já se atribuía uma autoridade especial ao bispo de Roma em matéria de doutrina. Essa autoridade vinha de São Pedro, o apóstolo fundador da igreja de Roma, designado por Cristo como o primeiro chefe da igreja. Olha que ainda não existia o bispo de Roma, ainda não era chamado de Papa. Mas todas as igrejas, ainda mais a Pentarquia, fundada pelas igrejas de Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Roma, reconhecia a autoridade em matéria de doutrina do bispo de Roma. Ainda não existia o Papa oficialmente, mas já se reconhecia essa primazia, né? A palavra Papa foi empregada por Teodósio, imperador que oficializou o cristianismo como religião do Império Romano. Teodósio reconheceu o bispo de Roma como autoridade suprema sobre toda a cristandade. Com base nos decretos imperiais, foi legalizado o poder do Papa, que passou a ser considerado oficialmente sucessor de São Pedro. Entre 440 e 461, governou a Igreja Leão I, o verdadeiro fundador da primazia de Roma. Então, Leão I é o primeiro bispo de Roma a usar o termo Papa. E oficialmente ele se torna líder máximo da cristandade. Em 445, o edito de Valentiniano III confirmou a primazia do bispo de Roma no Ocidente, Itália, Espanha, África do Norte e Gália Meridional. Foram os evangelhos que forneceram os argumentos mais sérios em favor dos poderes especiais do apóstolo Pedro e do bispo de Roma, seu sucessor. Aqui tem os evangelhos, né, que fornecem os argumentos mais sérios em favor dos poderes especiais do Papa, do apóstolo Pedro. Vai mostrar que o papado, por assim dizer, ou a primazia do bispo de Roma, foi instituído pelo próprio Cristo, né? Pedro como vigário de Cristo e juiz supremo, Mateus 16, 18 e 19, administrador supremo da igreja, João 21, 15 e 17, e a mais autoridade docente, Lucas 22, 32, né? Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, confirma na fé aos irmãos. Pedro, te dou a chave do reino dos céus. Tu és Cefas. Em nenhum momento aí vão dizer, mas Jesus
também deu as chaves a outros apóstolos, Tiago, Judas, Mateus, João. Só que quando Jesus vai fazer isso em Mateus 16, ele chama Pedro. Ele não chamou Tiago, Judas, João. Ó João, ó Tiago, te dou as chaves do reino dos céus. Né? Tudo que ligares será desligado. Quando Jesus chama Pedro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ele não falou isso para Tiago, Judas. Pedro, confirma na fé dos irmãos. Ele não falou isso para Tiago, Judas, João. Apesar disso, os concílios de Calcedônia voltaram a insistir na igualdade de todos os bispos. Mas o poder papal continuou a ser afirmado. O Papa Gelásio, I, 492, definiu a teoria dos dois poderes, o poder temporal e o poder espiritual. Segundo essa doutrina, os bispos são superiores ao poder temporal. Ficou claro assim que o poder espiritual e o poder temporal são distintos e não podem ser fundidos. A definição dessa doutrina pelo Papa e sua aceitação por parte dos bispos acrescentou mais um elemento à primazia da autoridade papal. Outro passo foi dado quando se estabeleceu que o Papa não poderia ser julgado por ninguém. Aí depois vai vir que Gregório I o Magno, 590 e 604. Aí vão os protestantes, né? Vão pegar a patrística de Gregório Magno, diz que ele rejeitou o título de bispo dos bispos, né? Mas ele quis ser humilde quando ele diz servo dos servos, né? Que é um título até hoje usado pelos papas. Porque quem tinha pegado para esse título era João, outro bispo, não sei da onde, né? Aí o Gregório Magno, que já era papa, né? Porque já estava definindo o poder papal, falou: ó, você está sendo um usurpador, você está sendo diabólico, satânico, você está sendo soberbo. Aí depois, né, isso na obra patrística de Gregório Magno. Mas na carta 30 de Gregório Magno, o que ele escreve a João, João vem aqui, né, tipo assim, olha, a igreja de Roma tem autoridade sobre todas as igrejas, porque esse poder, essa autoridade, veio de Deus. Então ele fala assim, olha, eu tenho autoridade, né, que veio de Deus. Eu sou Papa, líder máximo. Falando para João, João que tinha pegado, emprestado o termo bispo dos bispos. Né? Aí João é repreendido por Gregório Magno. Né? Tabiruta, cara, ó, olha aqui na carta 30, né? Onde ele fala que a igreja de Roma tem autoridade sobre todas as igrejas, porque essa autoridade vem de Deus. Aqui, livro de história. Então, negar o papado é negar a história. Aqui, outro livro de história, do S. Pedro, do historiador Georges Suffert. As obras desse jornalista, na verdade, é referência para vários historiadores e para vários artigos e para várias universidades. Historiadores usam as obras desse jornalista, Georges Suffert, como referência acadêmica. Aí aqui ele conta sobre o início da igreja, né? Aqui ele vai falar sobre Irineu. Com Irineu, Roma sai da sombra. Aqui Irineu vai contar a história que conheceu Policarpo. Irineu contando a história. Vite quando na verdade, Policarpo contando a história. Um amigo, que peraí, deixa eu ver aqui. Acho que um amigo de Policarpo contando a história. Vite quando eu ainda era criança. Não, Irineu. Junto de Policarpo, tu brilhavas na corte imperial, procuravas ficar bem em evidência para ele. Lembro-me melhor desses tempos do que de fatos recentes, pois o que aprendi na infância cresceu em minha alma e está integrado nela. Posso então dizer que o lugar do bem-aventurado Policarpo, né, discípulo do apóstolo João,
Sentava-se para falar. Posso descrever as conversas que ele tinha com o povo, como contava seus encontros com João e outros discípulos que viram o Senhor, como se lembrava de que foi dito e das coisas que eu vi contar. Tudo isso será conservado em meu coração. Aqui, Irineu contando quando era criança e conheceu Policarpo, e Policarpo contava para ele as histórias que tinha conhecido João pessoalmente, porque era discípulo de João, e outros discípulos que viram o Senhor. Aí quem devemos dar crédito? A Irineu, discípulo de Policarpo, discípulo do apóstolo João, ou a esses apologetas aí protestantes que querem refutar o catolicismo, o papado? Irineu vai dizer qual é, portanto, o papel da igreja, né, aqui. Ele transmite a verdade da tradição apostólica. Então só pode existir em torno do bispo. Ele, com efeito, que garante o discurso apostólico da igreja, porque faz parte da associação dos apóstolos dos primeiros tempos. O que não aceita essa continuidade se coloca automaticamente fora da igreja. Nesse aspecto é que são heréticos. Na, 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 na sua obra patrística, Irineu vai dizer, vai aconselhar todas as igrejas para concordarem em tudo com a igreja de Roma. A Irineu vai falar assim, devido à sua autoridade proeminente, né? Então, Irineu, discípulo de Policarpo, já reconhecia a autoridade do bispo de Roma, mesmo que na história, só lá pelo século V, né, que foi definido o poder papal, mas desde dos primeiros séculos, os cristãos já reconhecia essa primazia do bispo de Roma por ser sucessor de Pedro, já reconhecia a primazia da igreja de Roma sobre todas as igrejas, por esta ser fundada por Pedro e Paulo e por guardar a tradição dos apóstolos. Irineu vai trazer a primeira lista apostólica, de sucessão apostólica dos bispos de Roma, desde Pedro. Depois Eusébio vai trazer a lista conforme o bispo de sua época. Aí tem gente aí, tipo o Juan, falando que isso não existe. Isto não existe. Não existe. Né? Sendo que é documentado nas obras dos pais da igreja a lista de sucessão dos bispos de Roma desde Pedro. Aí ele vai, primeiro, como já vimos, ele descreve a lista dos bispos de Roma após a morte de Pedro: Ovilino, Cleto e Clemente, seguidos de Varisto, Alexandre, Sisto, bispo de Roma por volta do ano 100, Telésforo, 125, 136, que foi martírio, e Gino, 136, 140, Pio I, 140, 155, Aniceto, 155, 166, Sotero, 166, 179, né, são os anos, para terminar Eleutério, o bispo Eleutério, 174, 189 e Victor I, 189 e 198. Aí depois Eusébio vai trazer a lista mais comprida, né, devido ao bispo de sua época. Então aqui Irineu defende tanto a primazia da igreja de Roma sobre todas as igrejas e ordena ou aconselha todas as igrejas a estar em comunhão com a igreja de Roma, né, para concordar no que ela decidir, né, confirma na fé dos teus irmãos. E Irineu vai trazer a lista dos bispos de Roma, né, da sucessão apostólica, desde Pedro. Então, negar protestante que quer escrever livro contra o papado, mas não se baseia na história, é inventar uma história, um achismo, um malabarismo, porque temos aqui referência para artigos acadêmicos e para historiadores. Temos esse aqui e temos esse outro historiador, né? O mesmo pensamento dos pais da igreja.
E ali temos a escritura, onde já lá no Antigo Testamento aparece o termo, a palavra Cefas, né, em Jeremias, como penhasco, rocha, e não como pedrinha. Rocha, não pedra. Né? Depois houve a transliteração para o grego. Petros. Mas aí tem o grego sotão, pedrinha, Petros, e o grego koiné, pedra, grande. Né? E temos Isaías 22 sobre Eliaquim, que sucede Sebana. Aí temos já uma sucessão. E Eliaquim recebe do rei as chaves para governar todo o palácio e ser um tipo de pai espiritual e chefe para todo o povo de Israel. Aí Jesus, sendo conhecedor das Escrituras, usa Isaías 22 para dar as chaves para Pedro, né? Fazendo de Pedro, a exemplo de Eliaquim, como chefe dos cristãos, chefe dos apóstolos, e que ele poderia passar esse cargo para o seu sucessor. Aí entramos na lista de sucessão de Irineu e Eusébio, né? Depois Lino sucede Pedro, depois Anacleto, até o Papa de hoje. Então, negar o papado é negar a história. Negar o termo Cefas, rocha, penhasco, montanha, é negar o hebraico e negar as escrituras. E negar a patrística. Pronto. Até o próximo vídeo.